que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Há um outro texto de Paulo, se não me engano, em Coríntios, estou lembrando da referência, que diz que Deus escondeu um mistério dos séculos das gerações, que Deus revelou um mistério em Cristo. Qual é o mistério que Deus escondeu? O mistério que Deus escondeu é a identidade, caráter e vida do unigênito gerada em nós. Porque aos que antes conheceu, a esses mesmos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse mistério Deus escondeu e só revelou depois que Jesus foi crucificado. Há uma outra passagem, não estou lembrado da referência, que diz que se os inimigos de Deus soubessem desse mistério, não teriam crucificado o Senhor da glória. Em outras palavras, se o diabo soubesse que ao crucificar Jesus, ele abriria o caminho para que o próprio Cristo passasse a habitar em nós, o diabo não teria crucificado Jesus. Como o diabo é culto, ele fez isso. E por causa do sacrifício de Cristo, Deus abriu o caminho agora. O mistério foi revelado. E qual é o mistério? Cristo em nós. A esperança da glória. Olha o que Paulo diz no versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecido dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Deixa eu voltar aqui. O que Paulo quer dizer nesse texto, versículo 10? Ele quer dizer que Deus agora manifesta para todos, vai dizer o texto, Ele torna conhecido dos poderes, das autoridades celestiais, o mistério. Qual é o mistério? Cristo em nós. Em outras palavras, durante séculos e gerações, Deus não permitiu nem mesmo que os anjos, que os querubins e os serafins, nem mesmo o diabo, soubessem que o seu projeto era ter uma família igual o seu unigênito. E agora quem anuncia isso é a própria igreja. Como é que a igreja anuncia isso? Vivendo isso. Se a igreja não vive, se a igreja não procura viver da maneira como Jesus viveu, ela fracassa na sua missão e na sua vocação. E deixa de anunciar a todos, a tudo e a todos, esse mistério de Deus. Na organização cósmica do universo, Deus escondeu um mistério para ser revelado em Cristo e pela igreja. E o mistério é uma família de filhos iguais ao unigênito Jesus. Esta é a gloriosa riqueza da graça de Deus. Aí nós vamos agora lembrar de alguns textos de Paulo. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou um outro texto de Paulo, que está em Efésios, capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aonde Deus quer nos levar? Deus quer nos levar como igreja à unidade da fé. Não é como indivíduos, é como igreja, corpo, a unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, o projeto de Deus é tornar sua igreja cada vez mais semelhantes a Jesus, porque é Cristo em nós a esperança da glória de Deus nessa terra.
queridos, aqui vem uma coisa. O simples fato de fazer parte de uma igreja local não quer dizer absolutamente nada. O que diz quem você é, se você passou pela experiência genuína do novo nascimento, da regeneração pelo Espírito, e se Deus agora começa na sua vida a moldar algo, moldar Cristo em você, como nova criação. Se alguém está em Cristo, a nova criatura é. É isso que Deus quer fazer em nós. É isso que Ele está fazendo em nós. Vamos caminhar para a conclusão aí, tema central. Diz assim. Vamos antes de ler a apostila, vamos acabar o capítulo 3. Vamos ler versos 3 e 14. Por essa razão, que razão? A razão de que Deus Ele quer tornar conhecido o seu mistério. Por essa razão me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu lhe faço uma pergunta. Você quer ser cheio da plenitude de Deus? Você só vai ser cheio da plenitude de Deus se você conhecer a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Cristo. Na medida que você conhece, como que você conhece? Recebendo o quê? Espírito de revelação. E aí o que Deus faz contigo? Deus, Ele vai encher você da plenitude dele. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder em que nós opera. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos aí, tema central, temos ainda alguns minutos para terminar. Vou dar um salto aqui, mas eu quero só lhe mostrar algo antes. O supremo e eterno propósito de Deus de unificar todas as coisas em Cristo constitui o tema central da epístola. Por isso é que ela pode ser considerada uma inspirada exposição do plano de Deus. Ao longo da carta, Paulo insiste no fato de que Deus está na direção do seu grande plano para a humanidade. Nada vai impedir o plano de Deus. Ele está agindo. Todas as coisas vão convergir em Cristo, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus está atraindo os homens a Cristo e formando em Cristo uma nova sociedade redimida. Essa sociedade constituirá um novo povo de Deus, que está no mundo e que pertence unicamente a Ele. Nesse povo, o seu propósito está se realizando, e por intermédio desse mesmo povo, o seu plano é cumprir o seu propósito no universo inteiro. Assim, a mais abrangente formulação do tema de Efésios é o eterno propósito de Deus e o lugar de Cristo e de seu povo nesse plano. Queridos, eu vou caminhar aqui mais para a conclusão, quero ler o último parágrafo, daqui a pouco. Se você entende que você foi inserido na igreja de Deus, olha o chamado e a vocação que você e eu temos. Sermos os sinais de Deus na terra, da nova humanidade. Se estou num ambiente
onde há corrupção, não me corromperei. Se estou num ambiente onde há idolatria, não adorarei. Se há um ambiente onde as pessoas vivem a partir da mentalidade fútil, como Paulo vai dizer em Efésios 4, a mentalidade depravada, não viverei, porque eu sou a expressão da nova humanidade que Deus está recriando. Sou o sinal de Deus na terra, sou a esperança para este mundo. Eu sou a esperança para este mundo. Você, por quê? Porque Cristo habita em mim. Cristo em mim, esperança da glória de Deus. Eu manifesto a glória de Deus nessa terra, no ambiente da geografia onde eu estou. E eu apresento Cristo em minha vida. Logo, exalto a glória de Deus, esperança para a sociedade. Por isso, numa sociedade que se corrompe, que se degrada cada vez mais, temos que fazer uma coisa: pregar o Evangelho. Lá nos lugares onde as pessoas estão se degradando, Deus quer levantar novos homens e novas mulheres, para que esses novos homens e novas mulheres tenham em si a vida de Cristo e sejam o ícone da glória de Deus num ambiente de trevas. Está me entendendo? Isso que Paulo quer dizer. Vamos lá na última página, 9. Olha o que diz: acaso você é um cristão acabrunhado, infeliz, achando que a luta é demais para você? Você está a ponto de ceder e desistir? O que você necessita é conhecer o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Se tão somente soubéssemos o que significa sermos cheios de toda a plenitude de Deus, deixaremos de ser fracos e de afligir-nos. Deixaremos de apresentar um quadro tão lamentável da vida cristã aos que vivem conosco e ao redor de nós. O que necessitamos primordialmente não é uma experiência, é sim compreender o que somos e quem somos, o que Deus em Cristo fez e como Ele nos abençoou. Não nos apercebemos dos nossos privilégios. Meu irmão, minha irmã, Deus fez algo em você em Cristo. Quem lhe separará do amor de Deus? Quem vai lhe acusar? Que diabo desgraçado vai destruir sua vida? Você está em Cristo. A nossa maior necessidade ainda é a necessidade de entendimento. A nossa oração por nós mesmos deve ser a oração que o apóstolo fez por aquelas pessoas. Qual? Que os nossos olhos sejam abertos e que o nosso entendimento seja iluminado, para entender quem somos. É disso que precisamos. Nesta epístola, as abundantes riquezas da graça de Deus são expostas diante de nós. Vejamos-las, tomemos posse delas e desfrutemo-las. Acima de tudo, e especialmente numa época como essa, quão vital é que tenhamos um novo e robusto entendimento do grande plano e propósito de Deus para o mundo. Assim, a igreja forma uma nova raça de homens que, reconciliados com Deus através de Cristo, são unidos de maneira nova para realizar uma nova sociedade de homens e mulheres e ser o que? Um microcosmo dos desígnios finais de Deus para uma raça decaída e pecadora. Em outras palavras, e com isso eu vou finalizar, a esperança para este mundo, para essa sociedade, é a igreja. Porque é na igreja que a plenitude daquele que enche a tudo e todos se manifesta. A igreja não pode viver menos do que isso. Se viver menos do que isso, ela não vai cumprir sua missão. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por nós, em Cristo Jesus.
olhos, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, entender quem somos em Ti, o que Tu queres fazer em nós. Ó Pai, que a igreja do Senhor seja de fato a expressão viva da Tua